Bora, fiel, se liga nessa entrevista agora do André Ramalho, aí o Equipe F, com o Zé Elias, todo mundo agora com o Zinho, Pascoal, perguntando sobre os bastidores do título do Corinthians. O André Ramalho falou tudo agora nesse vídeo. Dia muito feliz para nós corintianos, tem que comemorar mesmo o título. E eu tô percebendo uma dor de cotovelo do caramba dos antes, hein? Querendo falar que é a Copinha do Brasil, pelo amor de Deus, hein? A gente estragou o final de ano dos antes. Comemora aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão. Então, sem mais relações, bora pro vídeo. Com o nosso convidado de luxo, convidado campeão da Copa do Brasil de 2025, titular, figura importante. Olha, ele aqui atrás abraçando o companheiro de zaga, parceiro de zaga, Gustavo Henrique. E do nosso lado, com uma lindíssima camisa do Corinthians, retrô Oswaldo Pascoal. Pascoal lembrou dos tempos em que ele ficava atrás do gol da meta ali, trabalhando em rádio. 77 foi o meu primeiro ano como repórter. Você estava no gol do Basílio? Não estava. Eu não trabalhei nesse jogo, mas eu me lembro perfeitamente de tudo que aconteceu naquele dia, porque o Corinthians fez 2 finais contra a Ponte Preta, né? E esse jogo foi muito diferente, porque o Corinthians tentou de todas as formas fazer o gol e a bola não entrava. Sim. E o gol do Basílio, é só pegar, quem tem curiosidade, pegue na internet, a bola sai de uma falta na linha lateral, a bola é cruzada na área, é um perereco dentro da área, a bola bate na trave, volta, bate no zagueiro, bate em cima do Oscar, bate no Polozzi e quando sobra no Basílio, ele bate pro gol e a bola entra, o Carlos não fez a defesa. E aí O terceiro jogo entre Corinthians e Ponte Preta, mais de 100 mil pessoas no Morumbi, muito mais de 100 mil pessoas. Já tinham feito 2 jogos. Em 23 anos. Em 79 repete também, Corinthians e Ponte Preta. André Ramalho chegou ao Corinthians no meio do ano passado com uma fila bem menor, né? Uma fila de 7 anos no ano passado, né? 2017 até 2024. E nesse ano, 2 voltas olímpicas, 2 títulos. Não vou te falar quem diria, porque quem joga no Corinthians sempre tem que objetivar conquistas. E eu lembro que no começo do ano, quando a gente gravou um Bola da Vez, você falou do desejo, do sonho de ser ídolo vencedor no Corinthians. Você já é. Muito boa noite, obrigado pela visita. Boa noite aí, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E, bom, obviamente, né, quem vai julgar isso a respeito de ser ídolo ou não, isso aí não sou eu que julgo, mas acho que fazendo história a gente já está começando a fazer e fico muito feliz por isso, sou muito grato a Deus por me dar a oportunidade de estar, como sempre digo, né, não só de vestir essa camisa, né, diariamente, mas de poder estar conquistando títulos. A gente queria muito, como já foi falado aqui, né, no começo do ano, conquistamos o Paulistão, que já havia um jejum de alguns anos, que a gente sabe da importância, porém a gente almeja obviamente mais, porque para esse clube somente o Paulista é muito pouco e a gente queria muito conquistar algo grande. Acho que agora a gente a gente ainda está tentando entender tudo que está acontecendo, mas é uma alegria imensa e a gente está devolvendo esse título para a torcida que tanto merece, que tanto nos apoiou muito. Eu falo desde o momento que eu cheguei no clube, né, vivendo o rebaixamento, né, lutando contra o rebaixamento, competindo em todas as competições, independente das circunstâncias, estão sempre nos apoiando. Então esse título é para eles mais do que merecido. Ali no telão, no Rio de Janeiro, está acostumado também com esse negócio de título, de troféu de volta olímpica. Tem 4 títulos da Copa do Brasil, 5 brasileiros, Libertadores, Copa do Mundo, jogando as 7 partidas da Copa do Mundo. Mesmo assim, Tetra, esse momento que ele está vivendo agora, foi campeão ontem, uma loucura a vida, correndo de lá para cá, festejando de lá para cá, um monte de compromisso também com a nossa classe, a sua classe também agora de jornalistas. Como é que você vivia isso, Tetra? Primeiro parabenizar o André, né? Baita de um jogador, tenho acompanhado, acho uma dupla de zaga. O Gustavo, eu trabalhei com ele no Santos, né? Ele garoto, campeão da Copa São Paulo Juniores, eu era o gerente de futebol e o Oswaldo de Oliveira era o treinador, e o Oswaldo virou para mim e falou assim: cara, gostei daquela zaga lá do Sub-20, cara, ganharam a Copa São Paulo, traz eles para aqui para ficar comigo. Aí eu falei: ô Oswaldo, vamos trazer o time que ganhou, cara. Aí a gente bota os moleques aqui com a gente trabalhando, e o Gustavo foi um desses.
é um garoto que eu gosto demais, um profissional na acepção da palavra. Eu não conheço o André pessoalmente, né? Eu só o acompanho e admiro o trabalho dele, mas o Gustavo Henrique eu estou citando porque acho uma dupla de zaga de altíssimo nível, né? Competente, né? E eu conheço a pessoa do Gustavo, né? Então, assim, é um baita de um ser humano, um cara, assim, dispensa comentário, a família dele, conheci o pai dele, e eu estou muito feliz pelo Gustavo também, André, porque a gente que foi atleta, né, sabe o que é para chegar a uma conquista, para ganhar um título, o trabalho que tem que ser feito e o que tem que suportar de pressão, e às vezes as pessoas não entendem isso, né? Vem cobranças, vem críticas, vem pancada, vem de tudo que é lugar, né? E não sabe o que o atleta vive no seu dia a dia. Então, assim, eu quis destacar o Gustavo com você, essa dupla de zaga que estão abraçados ali comemorando o tetra. Eu gosto desse negócio de tetra, hein, ô André? Esse tetra, negócio de tetra, eu gosto. Então, parabenizando, né, ambos os atletas, eu até queria emendar, Plihal, não sei se você me permite, até uma pergunta, porque no início do programa, o André ainda não estava aqui com a gente, você destacou a campanha defensiva do Corinthians, que faz, né, a melhor defesa da competição, ou seja, da história da Copa do Brasil, que você citou, não é isso? Só 3 gols sofridos. E eu queria saber do André, e aí extensivo ao meu garoto, meu parceiro Gustavo Henrique também, e a todos que trabalham ali defensivamente, como é que foi esse papo com o Dorival, essa montagem, o mata-mata é fundamental, eu ganhei 4 Copas do Brasil, eu sei que é fundamental no mata-mata uma organização defensiva, né, esse entendimento desse defensivo e o comprometimento de todo mundo. E como é que foi esse papo do Dorival com vocês para montar esse sistema que foi fundamental, principalmente contra o Cruzeiro, que para mim era o melhor time, né? Era aquele favorito para ganhar. Bom, primeiramente, né, prazer estar falando com vocês, é um mega campeão, impressionante, ganhar 4 vezes a Copa do Brasil não é para qualquer um, então é muito legal. Bom, tenho que dizer, aproveitar que você comentou do Gustavo, é um cara excepcional, de fato, todas as palavras que você disse a respeito dele, mais pela verdade, é um profissional, um ser humano ímpar. Conheço muito bem ele agora, né, desde que cheguei no Corinthians, até as nossas mulheres se entendem muito bem, então acho que isso diz muito sobre o nosso entrosamento também dentro de campo, né. E sobre essa questão da parte defensiva é muito importante, né, eu sigo dizendo, né, em toda entrevista que eu venho dando desde ontem, aquela famosa frase, né, ataque ganha jogos e defesa ganha campeonato. Eu acredito muito nisso, e o Dorival, sendo um bom copeiro, né, como ele sabe muito bem disso e nos preparou muito bem para essa competição. Em todos os jogos, a gente ficou até aí o segundo jogo da semifinal sem tomar nenhum gol. Tomamos apenas 3 gols em toda a competição, em 10 jogos, sendo 8 deles, né, sem ser vazado. E isso mostra da importância, né, de como é necessário, né, ter uma defesa estável para poder vencer um campeonato tão difícil de mata-mata, ainda mais contra equipes de tanta qualidade como a gente enfrentou. Mas eu faço questão de ressaltar que não é somente o trabalho da parte defensiva, e sim de toda a equipe, né? Da mesma forma que a gente acha que contribui para o ataque ali de trás, eu acredito muito que o pessoal lá da frente nos ajuda muito nessa questão defensiva para que a gente tenha sido esse time tão organizado defensivamente. Então, e principalmente como você falou, nos jogos contra o Cruzeiro, que é uma equipe de muita qualidade, que o tempo todo, né, tenta ter o domínio do jogo com combinações curtas, com toques rápidos dentro do meio do campo, com verticalidade, mas é para isso que existe a tática, para isso que existe um bom entendimento do jogo, e acho que a gente fez isso muito bem em ambos os jogos. Soubemos, acho que, neutralizar as principais peças deles, e acho que esse foi um motivo da gente ter conseguido passar sobre eles e sobre todos os adversários nessa Copa do Brasil. Zé Elias, o 5 de 95 do primeiro
título de Copa do Brasil, jogava um pouco mais à frente, protegendo a volante, zaga. batia muito mais do que você, Gustavo Henrique. Sabia querer me História no futebol da Áustria, como você, e jogou também no Bayer Leverkusen. Você deve ter ouvido falar alguma coisa a respeito do Zé Elias, das andanças dele pela Alemanha. Por favor, a sua primeira participação com o nosso convidado especial. Não, antes de mais nada, né, parabéns pelo título, né, parabéns pela forma como você se comporta em campo. A gente sempre fala aqui sobre a questão do profissionalismo, entendimento de jogo, leitura de jogo. Eu tinha algumas, vou dar uma de Cícero Melo aqui, né, 2 em 1, né? Você ficou muito tempo fora do país. Muito tempo, ganhando títulos importantes na Holanda, na Áustria. Aí você chega no Brasil, parece que você chegou e jogou já rapidamente a sua adaptação ao sistema de jogo, a forma de jogar. Às vezes com 3 zagueiros você sobrando, outras vezes você, como o Gustavo, agora com uma linha de 4. Como foi para você, né, essa volta ao futebol brasileiro, essa adaptação, né, num momento conturbado do Corinthians, onde precisava do resultado? E qual título foi melhor? Eu sei que o do Vasco está fresquinho, né? Se foi em cima do Palmeiras ou se foi em cima do Vasco, pela questão da rivalidade que existe. Né? Breve parênteses antes dele responder. Fabrício da Fiel, que já te homenageou na sua chegada aqui, disse na redação que comemorou mais, apesar da importância do título da Copa do Brasil ser maior, comemorou mais o Paulista do que ontem. Desculpa, me fugiu só a primeira pergunta. Adaptação ao Brasil. Bom, acredito que a gente como atleta, né, a gente tem que estar sempre preparado para todos os desafios. Eu acho que eu sempre falo, né, não só na questão da adaptação extra-campo, mas até dentro de campo eu falo que eu sou um pouco meio de camaleão, me considero. Eu vou me adaptando ao ambiente e vou vendo o que é necessário para que eu consiga me adaptar em todos os sentidos, seja ele dentro e fora de campo. E eu acho que foi a mesma coisa. Eu posso dizer que não é nem meu retorno ao Brasil, eu diria meu início ao Brasil, né? Porque eu saí muito jovem, saí com 18 anos, eu fiz toda a minha carreira fora. Eu fui moldado como atleta e como ser humano, né? Basicamente lá. Só que eu sempre tive esse desejo. Eu como brasileiro, como menino que cresceu aqui, fiz categoria de base aqui, fiz tudo. Obviamente eu sei da grandeza dos clubes. O Brasil tem, né, muitos clubes grandes, onde a gente sempre almejava jogar, só que eu só não sabia quando que seria esse momento, né? Eu queria desfrutar muito da Europa, porque eu acredito que muitos atletas fazem esse caminho, o caminho mais natural é jogar no Brasil, você amadurecer aqui e sair para jogar para fora. E eu já comecei lá, então eu não via motivos para eu ter pressa para retornar, até porque eu sabia que a minha experiência lá ia me ajudar no meu retorno para o Brasil. Então, eu desfrutei do máximo que eu pude lá na Europa, mas em algum momento eu sabia que eu ia retornar para o Brasil, só não sabia quando. E aí é aquela história, né? Quando o Corinthians bate na porta, a gente balança, sabe muito bem como que é, né? Jogar num clube dessa grandeza. Eu falo para todo mundo, né, que eu tive algumas propostas do Brasil, né, na mesma época, né, que tive do Corinthians, mas a do Corinthians foi a que mais balançou. A minha família sempre falava, e aí, tá decidindo? Eu falava... E eu comentava o que eu estava pensando e tudo mais, e eles falaram, você está tendencioso pro Corinthians, né? E eu tava, né? Só que, obviamente, todo mundo chama a gente de maluco, vim naquela situação que o Corinthians estava no ano passado, porém eu tinha muita convicção, né? Eu acredito muito em Deus e sei que Ele prepara as coisas pra gente no momento certo. Eu acho que Deus me guiou de tal forma para que eu viesse pro Corinthians não somente para sair da zona de rebaixamento, como a gente estava, né, no ano passado, que eu acreditava muito que a gente ia sair, mas também para poder fazer história. E acho que isso vem acontecendo agora, graças a Deus. E fico feliz de ter tomado essa decisão. E é isso, que a gente possa escrever mais ainda nosso nome na história do clube. E sobre qual conquista foi maior, eu falo por mim individualmente, sinceramente. Eu acho que também tem contextos, né? Acho que o Paulistão, obviamente, ganhar sobre o seu maior rival na sua casa é absurdo. Acho que pela festa que foi, é difícil, sinceramente, é muito difícil. Eu começo a lembrar um pouco como foi o Paulistão, que o problema do Paulistão foi que a gente, 3 dias depois, a gente tinha um jogo. A gente não teve um tempo para poder sentir aquilo. Essa coisa da Copa do Brasil ter sido jogada para frente. Não, isso eu só achei espetacular. Perfeita, né? Espetacular. Acho que para ser mais perfeito. Quando o jogador tem tempo de comemorar hoje em dia? Não dá tempo. Não dá, então. Aí você acaba. Eu lembro bem, a gente foi para o camarote lá
da arena, desfrutou um pouco junto com a família, dormiu, no dia seguinte está treinando normal para poder jogar o próximo jogo. Então, você não tem tempo de fato sentir o que é isso. Porém, claro, ganhar sobre o seu maior rival é um sentimento, né, sensacional, ainda mais é o primeiro título, né, com a camisa do Corinthians, depois de anos também de jejum. Então foi muito importante. Só que eu também vejo de outra forma a Copa do Brasil, um campeonato tão difícil de se ganhar, né? O Corinthians conquistou agora o quarto, né, a quarta taça, né, de Copa do Brasil, em 115 anos de história. Além disso, no templo do futebol, que eu diria que é no Maracanã, que é algo que, assim, todo moleque também no Brasil, acho que acredita que deseja jogar lá. Jogar lá já é um privilégio, ganhar título lá, então, é algo que fica marcado para sempre. E também essa vantagem que eu falei, agora eu posso ter 10 dias aí para poder estar desfrutando, né? Até mais para... 10 dias, porque daqui a pouco já começa. Já começa Daqui a pouco começa o preparador físico ligar, você já está treinando. Você já deu aquela corridinha, já recebeu 10, 11 ali. Já recebe o plano de recuperação. Na festa, ó, tô aqui, ó, não vai esquecer. Muito legal a comemoração, mas toma aqui o plano de treinamento. Vai dar pra comprar um pernilzinho, né? Acho que vai. Pelo menos isso, Bom, né? e na Copa do Brasil, o Corinthians também passou sobre o Palmeiras no seu primeiro mata-mata e no primeiro tempo do primeiro jogo, estava 0-0. Não, temos que falar, obrigação profissional. O Corinthians já havia desperdiçado um pênalti com o Yuri Alberto. E não é só o Hugo Souza que faz milagre, não, que faz defesa milagrosa. Você também fez. Ali o caminho já poderia ter sido totalmente diferente. A bola que você salva em cima da linha. De fato, né? Acho que é para isso que eu tô ali, né? Também para poder evitar esses tipos de situações. Tive, acho que, uma boa leitura da situação ali, de entender que talvez... Olha lá para você rever, ó. Eu sempre faço questão de ressaltar, né? O Gustavo tirou 2 bolas importantes também ali antes, né? Então, começa ali... E depois daquela situação de ler, onde possivelmente o cara pode chutar. Eu vi que o cara recebeu a bola naquela região do campo. A tendência do goleiro é sempre fechar o canto dele. E aí eu fui no espaço vazio e fui feliz em ter uma boa leitura e poder ajudar o time aí a não tomar gol. E a gente sabe, né, Pascoal, o Palmeiras fazendo 1-0 ali, mesmo o jogo sendo na Neoquímica, podia dar uma colapsada no time do Corinthians. E o Hugo já tinha ido, hein? Ainda não tinha mais. Ali não tinha mais defesa pro goleiro. Ali é um abraço pro gaiteiro. O goleiro já tinha deitado e apareceu o Ramalho para tirar. Ramalho, mas você sabe que eu tenho uma impressão, eu fico sempre com ela, que o Corinthians tem um estilo de jogo que às vezes aplica esse jogo em casa e muitas vezes fora de casa. E nas decisões, o Corinthians é impecável nisso. É o time mais argentino que tem no futebol brasileiro. Atrapalha, faz o gol, atrapalha o jogo do adversário. Você cai, o outro levanta e para o jogo. E dá aquela torcidinha no joelho, aquela paradinha. Não muda não. Sempre tem. Vocês atrapalham o jogo do adversário, vocês estão na frente. E eu não condeno tática. Eu acho que cada treinador escolhe a tática. E às vezes acho até legal o treinador discutir com os jogadores aquilo que vai ser feito dentro de campo, né? Como é assim, o jogo de ontem, depois do segundo gol, aí como é? E bota zagueiro, e entra zagueiro, e bota... Teve uma hora que eu falei, como é que vai ter tanto zagueiro dentro da área? Aí só o jogador alto. Mas também o Diniz empilhava atacante. Começou com eles. Então, aí fica esse negócio. A impressão que eu tenho é que vocês dão a vida para jogar e dão mais do que a vida para ganhar. Por quê? Porque nesses últimos tempos, exatamente no Campeonato Paulista, a passagem pelo Palmeiras na Copa do Brasil e a decisão da Copa do Brasil, vocês sentiram o que a torcida precisava, né? Porque a maioria que eu ouvi falar depois do jogo falava assim, a gente tinha que pelo menos deixar para a torcida alguma coisa, porque eles sofreram tanto nessas 2 últimas temporadas e tal. E esse sentimento que vem da arquibancada, uma torcida que não vai o time jogando. Vocês tomaram um gol que não foi nem validado e eles começaram a gritar. Eu acho que vocês nem escutaram o apito do árbitro no jogo de ida contra o Vasco da Gama. Aquela bola que sai do Ryan. Eles começaram a gritar tanto que vocês não conseguiram... Né? Então, esse sentimento de representatividade do jogador em campo representando o torcedor, que é o que o torcedor mais pede. Joguem por nós. Né? Como é que você se sentiu, se enquadrou de toda essa passagem europeia, que às vezes é um pouco mais distante, um pouco mais, né? O torcedor ganhou, perdeu, vai embora para casa. Aqui o sentimento é completamente diferente. Queria que você contasse um pouco dessa vivência nesses momentos em que a torcida do Corinthians
jogando em casa, toma o gol e fica gritando, e fora de casa com 4 mil pessoas, gritam mais do que 60 mil do outro lado. Caso do jogo contra o Cruzeiro e caso de ontem também no jogo contra o Vasco da Gama. Bom, como dizem, né? Eu sempre faço questão de dizer essa frase, é a torcida que tem o time, né? Então, eles cada vez mais nos mostram como eles são fanáticos, como eles são apaixonados por esse clube. E pra gente sempre fica esse desafio, né? Como que a gente vai conseguir retribuir isso para eles? Como que a gente vai conseguir devolver isso para eles, essa paixão, esse amor, de uma forma que eles se sintam representados, né? E acho que é dessa forma, né? Acho que é, obviamente, primeiramente ganhando jogos, ganhando títulos, mas como eles mesmos nos disseram, às vezes eles não cobram a gente de jogar bem, eles cobram a gente de jogar com raça, com determinação, com vontade. E é isso que a gente tenta fazer. Nem sempre é possível dar o melhor de si, a melhor performance possível, mas eles esperam que a gente dê carrinho, que a gente brigue, que a gente faça o que seja necessário para poder pelo menos tentar ganhar o jogo. E acho que a gente conseguiu fazer isso muito bem, né? Em vários momentos desse ano. Acho que a gente acho que o time que mais ganhou clássico no ano, se não me engano, né? No Brasil, se não me engano. Posso estar errado nessa estatística, mas eu vi algo desse tipo. Se não virou. A gente ganhou muitos clássicos esse ano, né? E de modo geral, isso mostra, acho que, né, que a gente conseguiu representar em campo o que eles quisessem, que eles queriam que a gente fizesse mesmo, né? E sobre isso, acho que vai muito de contexto do jogo, né? Acho que a gente tem que entender o que o jogo pede, né? Pode-se falar que a gente às vezes está ganhando tempo e tudo mais, mas no jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, lá, até o gol principalmente, a gente estava dominando o jogo. Essa que é a verdade. Então não é que a gente fez isso desde o início do jogo. A gente estava dominando o jogo e a gente merecidamente fez 1-0. Muito melhor lá. Exato. Melhor do que jogou em casa. Fato. Então, a gente obviamente tem que entender o contexto. Futebol também é isso. Até porque, com todo o respeito, eu nunca fui muito a favor de ficar gastando tempo toda hora e tudo mais, mas os outros times também fazem a mesma coisa com a gente. Não é particularidade nossa. Se eles estivessem ganhando, eu tenho certeza que eles fariam a mesma coisa, né? Então, mas pra gente tem que ter a inteligência. É um jogo, são jogos de mata-mata, onde você tem que entender o fator fora de casa, o fator dentro de casa, você tem que entender o momento do jogo, se o momento pede um pouco mais de calma, se o momento pede um pouco acelerar um pouco mais, se o momento pede talvez cair, se for necessário, porque algumas vezes, obviamente, deve ser de um ou outro uma enganação ali, mas às vezes de fato você vai no duelo toda hora, quando você está o tempo todo brigando por cada bola, de fato às vezes você sentiu uma dor, de fato às vezes um cara está sentindo uma cãibra mesmo, não é todo momento isso, mas acho que a gente soube interpretar muito bem isso durante toda essa competição. A saída para o aeroporto no sábado. Acho que conseguiu sair vitorioso em muitos jogos, né? Vocês desceram aí para falar com a torcida? Descemos. Antes de sair com o ônibus a gente parou. A gente falou que não dá pra gente entrar no meio, senão a gente não sabe mais. E o que vocês levam disso daí, André? Qual a recordação? Vocês conseguem lembrar no momento do jogo, na hora? Cara, eu falo por mim, vou ser sincero, no meio do jogo é muito difícil, né? Você tem tantas outras preocupações, né? Que é um pouco difícil você lembrar de tudo isso, mas obviamente antes do jogo você faz toda aquela preparação mental e você faz uma retrospectiva do que está acontecendo, qual que é o contexto e tudo mais. A gente fala, né? Que foi um alívio tão grande, né? No momento que o árbitro apita o final do jogo, a gente sai, se consagra campeão, a gente fica aliviado, não só pela pressão em si, que é jogar nesse clube, que é, né, buscar títulos, mas de poder proporcionar, de poder devolver para eles tudo o que eles fazem pela gente. Isso daí, como você falou, né? Eu fiquei tanto tempo na Europa, o povo mais frio, tudo mais. Você não vai encontrar nunca. E olha que eu joguei, eu acho que no PSV a torcida era bem fanática, eles também nos recebiam em clássico e tudo mais, mas não dá para comparar com algo como isso. Não dá, é algo fora do comum, é algo que... E eu tô falando não só por mim, mas por outros atletas daqui que já jogaram em outros clubes do Brasil que falam a mesma coisa. Então, eles são verdadeiramente diferentes de qualquer outra torcida, são fanáticos. Tinha gente pendurada em cima da árvore, tinha gente, de manhã a gente chegou, já tinha todos uns carrinhos de petisco lá para poder estar vendendo, para poder estar fornecendo comida para eles lá também. Então, assim, eles se preparam de tal forma para nos apoiar.
Eles sabiam que a gente ia sair acho que 2h30 da tarde, eles estavam desde as 10 da manhã soltando fogos. Então, assim, é um fanatismo e uma paixão tão grande que a gente fica, vamos dizer assim, aflito de uma certa forma para poder retribuir isso para eles, porque de fato eles merecem muito. Então um corte aí com o André Ramalho falando desse título do Corinthians, da saída do aeroporto. Mano, que camisa da hora do André Ramalho, né? Acho que eu vou comprar uma dessa pra mim. Essa eu não tenho ainda. Eu tenho uma outra lá parecida com essa, só que não serve mais em mim, dá uma engordada, né? Mas é isso daí. Então Coringão, mano, que título, mano, que título. Engraçado que é muito querendo desmerecer o título do Corinthians, mano. Muito, muito, muito. Amigos próximos meus aqui, falando que é um time merda a ganhar a Copa do Brasil, que foi uma final fraca, dane-se, mano. Que não pode comemorar porque vai ter que pagar, não vai acabar as dívidas. Eu não tô nem aí, cara. Ninguém aqui é idiota pra saber que mesmo ganhando a Copa do Brasil, não zera as dívidas, cara. Ninguém aqui é burro, ninguém aqui é idiota, mano. A gente sabe. Mas comemorar. Parece que agora é proibido você comemorar título. Antes de comemorar título, você tem que ver aqui, pô. Nossa, meu time tá devendo aqui 3 bilhões, 1 bilhão. Ixi, não vou comemorar esse título, não. A gente tá devendo, né? Pelo amor de Deus, mano. Tem que comemorar mesmo. Ano que vem. Cara, mesmo que o Corinthians aumente a dívida, vocês acham que o Corinthians um dia vai acabar, mano? Vai fechar? Claro que não, cara. Claro que não. Impossível, cara. Impossível. Então os caras é uma dor de cotovelo do caramba. Os antes aí de se mordendo. Nossa, fazendo tudo isso por conta de uma Copa do Brasil, cara, trio elétrico. Cara, os caras comemoram Supercopa, que é um joguinho só, parecendo que é Copa do Mundo. Pelo amor de Deus, mano. A gente comemora Paulista e Mundial do mesmo jeito. Não tem essa. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians. Então até o próximo, tchau. Valeu, é nóis.